Nós estamos aqui em Riachuelo sobre a ponte que realmente no mês de julho, com aquela chuva intensa, foi prejudicada, teve que ser interditada e mais uma vez com a chuva que ocorreu na tarde desta quinta-feira, houve uma erosão. A gente vai mostrar aqui, vou pedir para o Cleones me acompanhar. Olha só, Ricardo, foi aqui nessa parte aqui onde houve uma erosão. Olha, se você perceber aqui, parte aqui do asfalto ele cedeu, sendo necessário aí uma obra de recuperação que já está sendo inclusive feita. Nesse momento, trabalhadores aqui foram encaminhados pelo DR para fazer esse trabalho de recuperação dessa parte aqui da cabeceira da ponte. Enquanto isso, o tráfego de veículos está acontecendo na ponte antiga, um carro passando por vez. A gente vai conversar aqui com o secretário de infraestrutura do município aqui de Riachuelo, que vai explicar para a gente melhor o que aconteceu aqui. Paulo, boa tarde. Boa tarde. Então, ontem, em torno de 40 minutos, choveu mais que 60 milímetros. Essa chuva não era esperada no município. Em qualquer município com geografia parecida com o município de Riachuelo, causaria esse transtorno, certo? A situação da ponte aqui, no mesmo momento que nós tivemos conhecimento dessa erosão, comunicamos à equipe da Defesa Civil, à equipe do DR, que prontamente se deslocou até o município para fazer os devidos reparos. Ontem mesmo eles fizeram aqui. E a ponte foi interditada, inclusive tem uma sinalização, eu vou pedir para o Cleones mostrar ali ao fundo. Olha só, aquela sinalização ali. E tem uma sinalização do lado oposto, né, informando aos motoristas que o tráfego aqui de veículos está interrompido enquanto essa obra de recuperação é feita. E a ponte antiga, que fica logo aqui ao lado, é o que está sendo utilizada como daquela vez para o tráfego. Agora é importante também que os motoristas fiquem alerta, porque passa um carro de cada vez, né? Um carro por sentido, certo? Em cada sentido passará apenas um carro, para melhorar o sentido. Você tem uma ideia, Paulo, de quanto tempo vai levar essa recuperação? Então, eu não tenho uma ideia fixa. Irá depender muito da situação do DR, mas as equipes do DR estiveram no município ontem, estiveram hoje, saíram inclusive agora há pouco. E está sendo feito reparo. Eu acredito que em torno de uma semana seja recuperado. Porém, essa certeza de datas só se dará, será concretizado com a equipe do DR. Agora me diz uma coisa, há quanto tempo que tinha sido concluída essa obra de recuperação do estrago causado no mês de julho? Então, ela não foi ainda concluída por inteira, ela foi liberada para o tráfego em torno de 15 dias, só que agora ocorreu isso e foi novamente interditada para utilizar a ponte menor. Essa recuperação está sendo feita pelo DR ou pela prefeitura? Esses funcionários que a gente está observando aqui, trabalhando, né, continuamente, são da onde? Não, esses funcionários são uma equipe terceirizada que trabalham para o DR. Entendeu? A obra foi licitada há um tempo atrás e todos são funcionários terceirizados do DR. Então os custos estão sendo do Estado? Isso, todos os custos são feitos do Estado. Agora, com relação, Paulo, aos moradores aqui da cidade, porque infelizmente essa chuva, como você mesmo disse, foi de 60 milímetros em 40 minutos, mas ao todo a chuva, Ricardo, foi em torno de 80 milímetros. Chegou, sim, a alagar algumas ruas aqui da cidade. Vocês já estão monitorando essas localidades, vocês já estão se mobilizando caso haja necessidade de uma retirada dessas famílias, dessas localidades? Então, a equipe da prefeitura por inteira está em alerta. Caso seja necessário o auxílio às famílias, será dado. Ontem choveu em 40 minutos mais de 60 milímetros. 60 é uma previsão, mas foi mais que 60, entendeu? E qualquer cidade com a geografia parecida com o município de Riachuelo iria sofrer o que aconteceu ontem. Outro fato inusitado foi que nós estamos com a obra execução, a cobertura de um canal. Nessa cobertura de canal está sendo utilizada uma estrutura em madeira para poder formar o concreto em cima dessa estrutura. E a água da chuva levou essa estrutura de madeira para um ponto e formou tipo uma barragem, evitando que a água passasse. Por isso que chegou ao cúmulo de em duas ruas se elevar um pouco fora do comum. Mas se por acaso ocorrer hoje, algo que a gente não espera, a mesma quantidade em pouco tempo ontem, não irá ocorrer hoje o que ocorreu ontem.
Paulo, eu vou pedir para você continuar aqui com a gente, eu vou devolver para Ricardo, porque, Ricardo, daqui a pouquinho eu volto contando como é que está a situação hoje. Eu estive nessas ruas antes de vir para cá, para a gente mostrar a situação da ponte. A gente vai conversar um pouquinho de como é que está esse clima de apreensão, porque os moradores estão bastante preocupados, é uma situação de muita apreensão, porque já perderam, né, muita coisa no mês de julho, mal se recuperaram e já tem esse sinal de alerta aí de mais chuvas e com possibilidade de alagamentos. Daqui a pouquinho a gente volta, Ricardo. Ok, Sara, eu vou querer saber também, não sei se o secretário aí do município vai saber informar, porque a ponte foi entregue tem 15 dias, dia 5 de janeiro. Se por acaso o serviço, o que aconteceu agora, praticamente foi o mesmo problema do anterior, só que talvez em pontos diferentes, senão não teria como ter uma solução para isso. E esse dinheiro que o governo vai pagar vai ser ressarcido pela empresa que foi licitada ou não? Tá bom? Daqui a pouco eu volto para falar com você. Tá lá para Riachuelo, que é uma cidade assim que a gente fica com a atenção redobrada por causa da chuva do ano passado, que deixou muita gente desabrigada e porque também danificou essa ponte onde Sara está. Essa ponte que foi gasto cerca de 232 mil reais, mais de 232 mil reais para a manutenção dela depois da chuva. E ontem, por volta de 2 horas de chuva à tarde, a ponte voltou a ficar danificada. Sara Medeiros está me ouvindo? Está ao vivo, Sara, com você. Pois é, Ricardo, a gente vai saber justamente do secretário de Infraestrutura essa questão que você deixou a pergunta no bloco anterior, né? O Ricardo Marques, ele fez uma pergunta. Quando foi que essa ponte foi liberada, né? Foi agora recente, já no início de janeiro. Essa parte que erosou novamente, foi no mesmo local que foi recuperado? Foi um local bem próximo ao anterior, certo? Sentido contrário, mas porém próximo. E tem aproximadamente 15 dias de liberada. Acho que não chegou nem a 15 dias ainda. Agora, com relação ao ressarcimento, né? Porque foi uma obra que já tinha sido feita e novamente voltou a ser danificada. Como é que fica a questão do ressarcimento da empresa que já fez a obra, que vai ter que refazer? Então, toda obra ela tem uma garantia, certo? O prazo irá depender de muito tipo de serviço. Porém, essas questões de ressarcimento, recebimento, aí deve ser discutido o DR junto com a empresa. A prefeitura não tem parte financeira nenhuma nessa obra. Paulo, tudo isso aqui que a gente está vendo aqui, essa parte, essa estrutura aqui nova, foi feito agora, né? Sim, toda essa parte aqui foi mostrada agora, feita nessa obra agora. E aonde foi que exatamente da outra vez houve um dano maior? Um dano maior onde nós estamos hoje aqui agora. Nesse ponto aqui, onde estamos agora. Então foi do lado oposto, que não tinha acontecido a erosão, que agora o asfalto cedeu. Isso, justamente. O lado oposto, porém, não foi erodido à época, porém ele foi refeito. Um pedaço. Mesmo sem ter sido erodido, ele foi reforçado. Reforçado, justamente. Foi justamente reforçado. Feito um reforço nessa área para poder evitar que viesse a acontecer o que aconteceu agora. E mesmo assim, infelizmente, teve essa erosão? Isso, infelizmente teve essa erosão nesse ponto. Bom, a gente tem também imagens, Ricardo, de ontem, porque como a gente disse no início, né, dessa edição, ontem choveu aqui cerca de 80 milímetros. Só em 40 minutos a intensidade dessa chuva foi de 60 milímetros e muitas ruas voltaram a alagar. Graças a Deus, não na intensidade que a gente acompanhou no mês de julho do ano passado, mas o clima é realmente de muita apreensão. Eu vou retornar aqui a abordar esse tema com o Paulo. Paulo, vocês estão preparados caso haja uma situação realmente em que essas famílias precisem ser retiradas dessas localidades? Então, preparado para uma situação como essa, ninguém está, na verdade. Nós estamos de alerta, esperando que não venha acontecer na proporção que aconteceu, mas nós estamos de alerta para poder dar o melhor suporte possível. Paulo, muito obrigada pela sua participação. Eu vou liberar aqui o Paulo, Ricardo, porque tem outras equipes de reportagem aqui também querendo conversar com ele, saber como é que está essa situação. Obrigada, Paulo. Muito obrigada, viu? A gente vai falar agora, Ricardo, do que eu presenciei agora há pouco junto às famílias, né? Nós estivemos nessas ruas em que a gente recebeu esses vídeos, né, ontem à tarde, dessa chuva, desses alagamentos. Eu fui nessas residências e, Ricardo, é uma situação de dar dó, porque as pessoas estão muito traumatizadas ainda, né? Porque perderam tudo
em julho do ano passado, nem estão se recuperando ainda, já esse sinal de alerta. Então, o que a gente presenciou, Ricardo, foi muitos móveis já levantados, já colocados ali entre o telhado e a parede, aquela abertura que fica. Então, a gente já tem sofá que está nesses locais, colchões, e as pessoas apreensivas, muito medo de que realmente essa chuva venha em grande intensidade e volte a causar todos esses estragos. Outra coisa que as pessoas também colocaram muito é que está sendo realizada uma obra de cobertura de um canal ali próximo, aquele bairro da Divinéia, onde a gente mostrou lá em julho que todas as ruas ali ficaram realmente submersas, ficaram debaixo d'água, e eles alegam que essa chuva que teve ontem realmente foi uma chuva intensa, porém não era uma chuva que causasse esse alagamento. Eles estão atribuindo a essa obra. A gente conversou já com o secretário de Infraestrutura, né, que disse para nós que realmente essa obra acabou fazendo uma represa lá, porque são necessárias colocar umas escoras, umas formas, e que por conta disso realmente represou a água, mas que isso já foi resolvido, que provavelmente não vai mais ocorrer essa represa da água. Então, que vai aliviar caso essa chuva venha de forma intensa. E a prefeitura disse, né, que está mobilizada caso haja necessidade de fazer uma relocação dessas famílias, mas a gente fica na torcida que realmente isso não seja necessário, porque eu conversei com muitas pessoas, inclusive uma senhorinha de 86 anos, ela chegou a chorar falando que não aguenta mais uma outra situação daquela. A casa dela já está toda desarrumada, ela já desarrumou tudo que tinha dentro do guarda-roupa, já colocou as roupas em saco, já está colocando tudo elevado, com medo de realmente perder tudo novamente. A gente fica na torcida aí acompanhando, monitorando o que é que vai acontecer aqui, caso realmente essa previsão de chuva intensa seja, realmente ela venha, né? A gente torce que não, porque a chuva ela é benéfica, claro, é necessário que a chuva venha, mas que não com tanta intensidade para causar estragos e dano aí à vida das pessoas. Ricardo. Sara Medeiros, você está em cima da ponte. Eu estou aqui com a nota do DR, do governo do estado, que diz que a ponte não foi interditada. Mas eu percebo que ela está interditada, certo? A ponte nova. Então, a ponte ela está sim interditada. A gente vê, ó, lá ao fundo tem ali os cones e o tráfego de veículos está sendo feito pela ponte antiga. E lembrando aos motoristas, inclusive nesse momento a gente tem uma situação dessa, ó, aquele caminhão lá ao fundo ele está parado, aguardando o fluxo no sentido contrário. Quando o fluxo acaba, é que o outro veículo ele tem acesso a essa ponte antiga. Conversando aqui, Ricardo, com os funcionários que estão executando aqui a obra, eles me disseram que o prazo para o término dessa recuperação dessa parte que erodiu é de cerca de 8 dias. Eles acreditam que na próxima sexta-feira, né, eles conseguem terminar esse trabalho aqui de recuperação, porque está sendo feito esse reforço. Eu vou pedir para o Cleones me acompanhar para a gente mostrar novamente essa imagem, porque olha só, a gente vem até aqui, a gente vê, ó, que está sendo feito um reforço na parte aqui de baixo. Ó, onde erodiu, eles estão fazendo um reforço, tem um pilar aqui embaixo, e aí eles estão fazendo esse reforço para que essa parte aqui do asfalto onde cedeu, ela seja consertada e que não corra mais o risco de ceder novamente. Ó, vou perguntar aqui novamente. Olá, boa tarde. Quanto tempo o senhor acha que para terminar a obra? 8 dias. 8 dias. E se chover, atrapalha? Não, o nosso serviço aqui não atrapalha não. Só se chover muito. Chover muito atrapalha. Mas com a chuva moderada não atrapalha não, né? Dá para atrapalhar tranquilamente. Olha aí, Ricardo, o que o funcionário disse pra gente, porque o secretário de Infraestrutura realmente ele não pode, né, dar esse tipo de informação precisa, né, porque é do DR. Mas quem está trabalhando aqui na obra, que já tem essa experiência, sabe mais ou menos quanto tempo leva para terminar o trabalho. Então eles acham que na próxima sexta-feira eles concluem, né, essa etapa, e que se não chover muito intenso, a chuva não vai atrapalhar. Ricardo. Pois é, Sara, porque a gente tem aí a placa, eu acho que a placa do governo do estado onde está aí, a gente fica triste porque não tem nenhum representante do governo do estado aí. A gente agradece o pessoal da Prefeitura de Riachuelo, o secretário que foi lá falar com a Sara Medeiros, mas a gente gostaria de questionar, porque na última chuva o problema foi no lado oposto.
Essa chuva agora foi nesse lado que a Sara está mostrando. E os outros lados? A gente já está preocupado com os outros lados aí, Sara Medeiros. Porque, de repente, gastou 235 mil para consertar um lado. Vai gastar mais um dinheirinho para consertar esse outro lado. Não é melhor olhar a ponte toda? Não é melhor já verificar a ponte toda para não ter esse problema, Sara? Pois é realmente complicado, né? Segundo o secretário de Infraestrutura aqui do município, e a gente deixando claro que é sempre muito solícito, né, conosco da imprensa, existe, né, um prazo aí que é dado para que existe um prazo, né, regulamentar. Caso haja algum problema, né, nessa obra que foi executada, a empresa ainda assim é responsável. Então acredita-se, segundo ele, né, que essa recuperação já está sendo feita dentro do contrato que foi feito inicial de recuperação aqui da ponte. Mas fica essa indagação realmente, né? Se da outra vez que choveu e muito intenso, né, fez aquele estrago do lado de lá, foi consertado. Agora desse lado oposto, né, as outras cabeceiras, né? Como é que está essa situação? Fica essa indagação realmente. E muita gente passa por aqui, Ricardo, e a gente escuta os motoristas reclamando, né? E alegando assim, é obra mal feita, né? É obra mal feita. Muita gente, olha. Também. Sempre eles passam fazendo essa indagação, né? A gente acredita que não, né? Que não seja a obra. É questão realmente, né, das intempéries aí, do tempo que tem causado esses estragos grandes por aqui. Ricardo. A situação da ponte antiga tá ruim, viu? Tá crítica, viu, Sara? Cheia de buraco que eu estou observando aí. A situação da ponte antiga tá crítica também. Daqui a pouco o Cleones vai mostrar aí o ônibus passando. Olha, cheia de buraco, bem na cabeceira também. Deus o livre. Olha, a gente é chato. Às vezes o pessoal diz assim, mas Ricardo é chato. É dinheiro público. É o seu dinheiro, é o meu dinheiro. Tem que ficar, com o olho aberto e cobrar. A gente sente muito, porque não foi ninguém do governo do estado para lá, do DR, da secretaria lá, da SEDURBS, para falar, para explicar melhor. Ainda bem que o representante da prefeitura de Riachuelo foi para poder explicar para o telespectador da TV Atalaia. Obrigado de verdade, mais uma vez, o pessoal da prefeitura de Riachuelo. Mas a gente vai estar sempre assim, de olho, porque é nosso dinheiro. Não é dinheiro do governo do estado, é seu dinheiro, é meu dinheiro. Obrigado, Sara Medeiros, ao vivo, direto de Riachuelo, trazendo as informações para deixar você bem informado.